Oi, gente, boa tarde. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre neurociência e transformação. Então, inicialmente, eu queria que vocês observassem essa menina aí da foto. Essa sou eu, em 2010. Se alguém aqui da plateia falasse para mim que dentro de 9, 10 anos a minha vida ia mudar completamente, eu nunca ia acreditar. Bom, lá na faculdade, e eu fiz fisioterapia na Uniswan, eu tive uma aula e um professor falou assim para mim, foi a primeira aula da faculdade, inclusive. Ele perguntou assim para mim, quando você se formar, o que você espera? Eu, sem titubear, falei assim para ele, professor, quando eu me formar, eu quero saber tudo de tudo. Eu vou atender idoso, eu vou atender criança, eu vou atender atleta, eu vou atender todo mundo. Quero ganhar R$ 800 e, quem sabe, um dia abrir uma clínica. Nada disso aconteceu na minha vida. Nada. Bom, eu continuei a faculdade depois dessa aula e eu percebi que na graduação eu tive muitas oportunidades. A primeira delas foi a monitoria. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar, mas a monitoria funciona assim. Um aluno que se destaca na turma, ele faz uma prova e vira monitor, ou seja, ele é um aluno-professor, entre aspas, que está ajudando os outros alunos a desmistificar uma determinada matéria. Eu fui monitora de neuroanatomia, eu fui monitora de biomecânica e de tantas outras matérias na faculdade. E foi ali que eu percebi, na verdade, eu não percebi que eu estava gerando mobilidade para mim e para os outros alunos, porque eu precisava muito focar nos estudos, estudar para os alunos poderem entender a matéria. Junto, ou melhor, paralelo ali, né, com a monitoria, eu ouvi falar na faculdade que tinha iniciação científica. Mas o que é a iniciação científica? É, como o próprio nome já diz, a iniciação à ciência. E para fazer parte, né, para ser um aluno de iniciação científica, eu precisava prestar uma prova e fazer uma entrevista. Eu fui lá, fiz a prova, fiz a entrevista e consegui passar e virei aluna de iniciação científica. Durante essa fase minha de monitoria, iniciação científica, eu acabei reunindo um monte de bolsas. Então, a faculdade disponibilizava bolsas de forma em desconto, e eu também tinha um outro desconto na faculdade. E aí, acabou que, durante um determinado período da minha graduação, eu pagava R$ 20 de faculdade. E isso era ótimo, porque, durante um período também, eu vendia chocolate para poder complementar a renda, porque meus pais me ajudavam. Então, esses descontos acabaram me ajudando muito na graduação e ajudando os meus pais de uma forma indireta. E aí eu imaginei, nossa, eu sou cientista, estou fazendo iniciação científica, vou mudar o mundo. Eu achava que isso era impossível, mas eu vi que dá para fazer diferença. E aí, durante a iniciação científica, eu tive professores que me inspiraram de muitas formas. E foi ali que eu descobri que eu gostava de neurociências, de neurologia. E aí você pode estar se perguntando assim, mas o que essa garota viu em neurociências? Um negócio chato, complexo, muito difícil. Mas eu posso provar para vocês que neurociências é muito legal e não é tão difícil assim. Por exemplo, vocês sabiam que a gente tem 86 bilhões de neurônios no nosso cérebro? E que, nesse momento que vocês estão me assistindo e me ouvindo, estão acontecendo 100 trilhões de sinapses no cérebro de vocês? É muito legal. Outro fato curioso é que o lado esquerdo do seu cérebro comanda o lado direito do seu corpo. E o lado direito do seu corpo comanda o lado esquerdo do seu cérebro. Quer dizer, acho que eu troquei aí, né? É o nervosismo, mas enfim, deu para entender. E o que eu tenho para dizer para vocês é que neuro é super divertido estudar neurociências, apesar de ser um pouquinho complexo. A neurociências também me mostrou que todos nós somos diferentes. Nós temos emoções e habilidades totalmente diferentes.
aqui nessa plateia, se eu pedisse para vocês levantar a mão, eu com certeza ia achar pessoas que se expressam melhor dançando, pessoas que se expressam melhor cantando, que se expressam escrevendo um texto. No meu caso, eu consigo me expressar melhor desenhando. E o desenho sempre me acompanhou durante toda a minha vida. Eu sempre gostei de desenhar. E eu não sabia que um dia o desenho ia mudar a minha vida. Eu não sabia que eu poderia juntar neurociências com desenho. E foi aí que, em 2016, eu criei o NeuroStudent. Eu criei o NeuroStudent de uma forma totalmente tímida. Não foi minha intenção que fizesse sucesso. Não queria ganhar dinheiro com isso, nada. Eu só criei para compartilhar os desenhos que eu fazia quando eu estudava. E aí, as pessoas começaram a seguir, a pedir desenhos de outras matérias, sem ser neurociências. E, em uma semana, eu já tinha 2.000 seguidores, achava o máximo. Mas eu não entendia por que essas pessoas gostavam tanto dos meus desenhos. E aí, eu parei para analisar e eu acho que eu entendi o porquê. Está vendo essa imagem? Se você colocar lá no Google e escrever assim, fraturas ósseas, você vai achar esse tipo de imagem lá no Google. Essa imagem é ótima para estudar, ela está super bem feita, mas ela é uma imagem padrão. Ela é uma imagem, entre aspas, chata. Você consegue estudar com ela, mas será que é mais legal você estudar fratura óssea desse jeito ou pensar que um cachorrinho quer comer os ossos que estão fraturados? Eu acho muito mais legal e muito mais lúdico estudar dessa forma. E eu acho que isso que fez as pessoas se encantarem a gostarem do NeuroStudent. Bom, depois de 3 anos de NeuroStudent, eu tive um monte de oportunidades. A primeira delas foi fazer a graduação, que eu fiz lá atrás, mas durante a criação do NeuroStudent, eu terminei a graduação e fiz uma prova para o mestrado, na própria instituição, e eu estudei na Uniswan. Fiz a prova, fiz uma entrevista, consegui passar entre os primeiros lugares e consegui uma bolsa do governo. Fiquei 2 anos estudando pacientes com Parkinson. E aí, depois desses 2 anos, a minha bolsa acabou, o mestrado acabou, e eu queria muito dar continuidade. Só que no doutorado, eu não tinha dinheiro para pagar o doutorado e eu precisava de uma bolsa para poder dar continuidade a esse estudo. Todas as bolsas do doutorado elas estavam esgotadas, porque já tinham alunos ali estudando com essas bolsas. Então, outra oportunidade surgiu na minha vida, que a Uniswan me deu, que foi onde eu consegui uma bolsa 100%, ou seja, uma bolsa integral, para dar continuidade ao meu projeto e tocar o meu projeto com pacientes com Parkinson. Então, mais uma vez, a mobilidade aconteceu na minha vida. Além disso, eu tive convites para palestrar em um monte de lugar no Brasil inteiro. Fui para Manaus, para o Rio Grande do Sul, para o Ceará, para um monte de lugar. Também tive a oportunidade, inicialmente na internet, de virar professora. Quando eu acabei o mestrado, eu não consegui emprego de professora. Então, eu fui para o YouTube. Eu falei, já que ninguém vai me contratar, eu vou dar aula de graça na internet. E deu muito certo, porque as pessoas começaram a me encontrar. E, graças a isso, eu consegui, depois, um emprego em uma faculdade do Rio de Janeiro. E aí, eu virei uma professora virtual e uma professora acabando física, no mundo físico. E eu até ilustrei um livro. Olha só que legal. Esse livro se chama Caçadores de Neuromitos. E é um livro que inicia a neurociência a crianças. E a gente já está numa segunda parte, vai ter o volume 2 do livro. Então, olha quanta coisa aconteceu, olha quanta mobilidade foi gerada na minha vida. Só que, além disso, eu consegui gerar mobilidade para as outras pessoas. Como que eu fiz isso? Através dos desenhos e do NeuroStudent. As pessoas chegavam para mim e falavam que, por influência minha, entravam em uma pós-graduação de neurociência, ou então queriam mudar sua linha de formação. Psicólogos queriam ir para a fisioterapia também e fazer uma segunda graduação. E aí eu pergunto para vocês, aquela menina lá de 2011, que queria ganhar R$800, abrir uma clínica e saber tudo de tudo, será que ela ia imaginar que tudo isso ia acontecer? Provavelmente não. E ainda bem que essas coisas não aconteceram comigo, porque senão hoje eu não estaria aqui falando com vocês. O que eu
queria que vocês entendessem é que o conhecimento que vocês têm pode parecer o mais bobo possível, o mais bobo, entre aspas, né? Mas pode parecer o conhecimento que não sirva para nada, mas ele pode mudar a vida de uma pessoa. Vocês querem um exemplo? Esses mascotinhos. Minha mãe que faz esses crochês. O conhecimento do crochê que ela tem levou para muitas pessoas um conhecimento didático, lúdico, e que faz as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre neurociências. O crochê mudou a vida de muita gente. Os meus desenhos, que eram só desenhos, mudam ainda a vida de muita gente. Eu recebo mensagens de pessoas falando que conseguiram passar em uma matéria depois de 5 vezes, só vendo os desenhos. Eu recebo mensagens de pessoas que estudam com os meus mapinhas mentais, que são os meus desenhos, e que conseguem aprovação em concurso público. Então, isso me deixa muito realizada e é muito gratificante ver que eu consigo mobilizar pessoas. E aí eu trago 3 questionamentos para vocês levarem para casa e pensar. A primeira coisa é, o que você precisa para ser melhor? No meu caso, eu precisei de apoio. Apoio da minha mãe, do meu pai, da minha família como um todo e dos meus amigos. Quando eu queria desistir, eles estavam ali comigo. Quando eu pensava que nada ia dar certo, eles estavam ali segurando a minha mãe, falando, não, vai dar certo. E hoje, minha mãe e minha tia, elas trabalham comigo. E eu consigo ajudar elas de uma forma, né, através do NeuroStudent. Outra pergunta é, o que falta para você conquistar seus objetivos? A Mary acabou de falar de uma lista de 5 habilidades. Isso pode mudar a vida de vocês. Saber as habilidades que você tem podem fazer vocês alcançar os objetivos que você tem muito mais rápido. Você só precisa começar. E, às vezes, essa é a pior parte, começar. Depois que você começa, tudo pode dar certo para você. O terceiro questionamento é, o que você pode fazer para enriquecer a comunidade ao seu redor? Bom, no meu caso, eu fiz desenhos e eu consegui mobilizar muita gente. Às vezes, o macarrão que você faz pode mudar o dia de alguém. Às vezes, o texto que você escreve pode fazer uma pessoa se sentir acolhida e ver que ela não está sozinha no mundo. E, falando em acolhimento, hoje, juntando o YouTube, o Instagram e o Facebook, nós somos mais de 110 mil neuroamigos. Não são seguidores, são neuroamigos. Por quê? Simplesmente porque eles me fizeram acreditar que eu podia dar certo, eles me mostraram o meu papel na sociedade, os meus neuroamigos me fizeram acreditar que eu podia mudar um pouco a vida deles, mas o que eles não imaginam é que cada um deles consegue fazer com que eu consiga ser a melhor que eu posso ser, ter o que eu tenho, ser o que eu sou, o que eu tenho é por causa deles. E aí, antes de finalizar a palestra, eu queria que vocês pensassem no que a Mary falou. Quando o despertador de vocês tocar lá, 8, 9 horas da noite, façam essa lista de habilidades. Pensem que, através dela, você consegue alcançar seus objetivos. E pensem também que o tipo de conhecimento que você tem pode mudar a vida de uma pessoa. E é isso. Muito obrigada.